mas tem milagre de Deus para você. Na semana retrasada eu fiz um comentário aqui na igreja a respeito do relacionamento que há entre Cristo e a sua igreja. Eu não sei se os irmãos estão lembrados a respeito da semente, porque o homem, quando ele tem relacionamento com a sua mulher, para que ela possa engravidar, ele lança uma semente, e a mulher na hora não sabe que engravidou, ela vai saber daqui a algum tempo. Assim é Cristo com a sua igreja. A semente vai ser lançada hoje, você não está vendo nada, mas daqui a alguns meses você vai começar a ver o efeito dessa semente sendo germinada na tua vida, sendo concretizada sobre a face da terra. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de Êxodo, no capítulo 25, a partir do verso 10. O tema dessa noite é a Arca da Aliança. Vamos falar um pouco sobre a Arca da Aliança. Mas antes de nós lermos, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu amado irmão, o presbítero Paulo, a sua esposa. Como ele mesmo disse, eu não tenho que dizer que ele é visitante, ele já é de casa, então não tenho que apresentá-lo. Mas é um prazer recebê-lo aqui nesta noite, juntamente com a nossa irmã Rose, filha da nossa irmã Eliette. Amém. A nossa amada irmã também, que hoje nos dá a honra de estar nesta casa, cultuando a Deus. A nossa irmã Marluz, que também nos dá o privilégio de cultuar a Deus conosco nesta noite. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Quantos já acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra, no verso 10 do capítulo 25. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Farás varais de madeira de acácia e cobrirás com ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado. Fará 2 querubins de ouro batido nas suas extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outro na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas suas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro. O rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Repita comigo: porás o propiciatório em cima da arca. Porás o propiciatório em cima da arca. Mais forte, por gentileza. Porás o propiciatório em cima da arca. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Coloque a sua Bíblia no assento, segure ela na sua mão, incline sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, Pai bendito e eterno, louvamos o teu santo nome, bendizemos na beleza da tua santidade, te agradecemos por esta oportunidade, meu Senhor, de ser mais uma vez o pregoeiro da tua santa e gloriosa palavra. Nesta noite, querido Deus, bem sei e também reconheço que não há grandes pregadores, mas existem grandes mensagens através do Espírito Santo colocado dentro de vasos de barro. E nessa noite apenas quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, apenas esse vaso de barro para, Senhor, liberar a palavra que tu colocaste dentro do meu coração.
E à medida que essa palavra for sendo liberada, que possa haver no meio da tua igreja a exortação, a edificação e o consolo que somente essa palavra é capaz de nos trazer. Senhor da glória, que nós possamos também sair nesta noite de dentro desse lugar melhores do que entramos, Senhor, porque eu sei aonde a tua presença está, alguma coisa acontece. Aleluia. Aonde a tua presença está, o ambiente muda, e nós podemos sentir a tua presença dentro desta casa. Fala conosco, porque a nossa alma tem fome e também tem sede, ó Deus, não de pão e nem de água, mas de ouvir a tua voz. Aleluia. Assim nós oramos e queremos desde já te agradecer, no nome santo e eterno do Senhor Jesus Cristo, e que a igreja diga amém. Amém? Amém. Essa noite nós vamos falar sobre a Arca da Aliança, e eu vou pedir um pouco de paciência, porque nós vamos entrar um pouco também na história, para entender o significado desta aliança. Nós podemos começar o sermão dessa noite dizendo que a Arca da Aliança foi a primeira coisa mencionada por Deus quando ele ordenou a Moisés na construção do tabernáculo. A arca era uma peça de madeira de acácia, toda revestida de ouro, tanto por dentro como também por fora. A Arca da Aliança, ela media 125 centímetros de comprimento por 75 centímetros de largura e 75 centímetros também de altura. A arca, ela representava, eu quero frisar isso nessa noite para você sair daqui entendendo o que Deus quer falar. A arca, ela representava a base do trono de Deus, pois ela ficava dentro de um lugar chamado Santíssimo Lugar, e em cima desta arca Deus mandou construir uma tampa, também toda revestida de ouro, e essa tampa, ela se chamava propiciatório. Em cima dessa tampa havia 2 querubins da glória, e em cima dessa tampa, entre os 2 querubins da glória, o Senhor, ele descia no tabernáculo, e ali ele se encontrava com Moisés, e de cima dessa tampa chamada propiciatório, Deus ordenava através de Moisés tudo aquilo que Israel deveria fazer. A arca, então, ela representava a base, e o propiciatório, ela representava o trono de Deus. Esse trono era um trono de misericórdia, pois a palavra propiciatório significa aonde Deus nos é propício. Repita comigo: onde Deus nos é propício. Ela também significa aonde Deus nos é favorável. E aí, quando o apóstolo João, ele vai escrever a sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do verso 2, ele vai dizer: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Então Jesus é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado de toda a humanidade. E quantos me entendem, por gentileza, diga glória a Deus nessa noite. Diga para o seu irmão: Jesus é a nossa propiciação. Presta bem atenção, olha para mim. O amor de Deus, ou o favor de Deus, que é a sua graça, ela só pode repousar numa base de perfeita justiça. E por isso que o único lugar próprio para o encontro entre Deus e o homem, para que ele possa repousar, é aquele onde a graça e a justiça se encontram, e ali elas vão se harmonizar perfeitamente. E esse lugar
aonde a justiça e a graça se encontraram, se chama a cruz do Calvário. Foi lá na cruz que Cristo Jesus foi feito justiça, e dessa forma ele agradou o Pai. E foi lá na cruz do Calvário aonde também a graça divina ela se encontra com o pecador. E foi aí na cruz, querido, que foi um encontro entre a justiça e a graça de Deus. Foi na cruz aonde esses dois elementos, aonde esses dois atributos da parte de Deus, eles tiveram seu encontro. Aleluia, Deus. Quantos que me entendem? Glória a Deus. É um pouco complicado, mas você vai entender no final. Aleluia. Eu apenas estou fazendo uma introdução do que é a Arca da Aliança e o que ela representa. É na cruz, diz o salmista no Salmo 80, verso de número 10, que o amor e a verdade se encontram, que a retidão e a paz elas se beijam, e a fidelidade brota da terra, e a retidão olha dos céus. Por gentileza, mais uma vez diga, foi na cruz. Foi na cruz. A arca, ela pertencia a um lugar dentro do tabernáculo que se chamava Santíssimo Lugar. Essa arca, ela possuía alguns significados, e nas Sagradas Escrituras nós vamos ver mais de 200 referências acerca dessa arca. Essa arca era um objeto destinado a acompanhar o povo em todas as suas peregrinações. Era o ponto de reunião de Israel em todas as guerras de conquista de Canaã. A Arca da Aliança era a garantia infalível do poder divino por onde quer que Israel fosse. Nenhum inimigo jamais pode subsistir diante dela, pois ela representava a presença do Deus Todo-Poderoso no meio do seu povo chamado Israel. A arca representava a presença de Deus. Glória a Deus. No Aleluia. meio do seu povo. Aleluia. Dentro da arca eram guardados 3 elementos de muito valor para os israelitas. E nós vamos ver quais são esses 3 elementos que eram guardados dentro dessa arca. Porque aqui estava representando a aliança firmada entre o Senhor e o seu povo. Esses 3 elementos se chamavam as tábuas da lei, se chamava a vara de Arão que floresceu, e também o maná que foi dado por Deus naquele deserto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então as tábuas da lei, elas representavam direcionamento, porque toda nação ela precisa de leis para ser direcionada. E o povo de Israel, aqui nesse caso, eles estavam tendo direcionamento de Deus segundo a vontade do Altíssimo. Esse direcionamento seria de acordo com a vontade de Deus. E essas tábuas, elas representam, ou elas apontam para Jesus, que também ele guardava a vontade de Deus dentro do seu coração. Porque ele mesmo disse lá no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 30, pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a vontade de Deus estava em Cristo Jesus. E o salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 40, verso 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E isso serve para nós, todos os crentes, porque a lei do Senhor também foi colocada dentro do nosso coração. Deus, aleluia. Então você é direcionado segundo a
se chamava a vara de Arão que floresceu. Símbolo de autoridade. E por sua vez lembrava ao povo de Israel a soberania de Deus na chamada referente aos seus ministros. Olha para mim. Deus, ele escolhe quem ele quer. Deus escolhe quem ele quiser, na hora que bem entender, porque Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Então essa vara representa a autoridade e lembrava o povo que Deus é soberano nas suas escolhas. Porque tem muita gente que se levanta para falar, sabe o quê? Do teu ministério. Tem muita gente se levantando para dizer que você não tem capacidade para estar nessa posição que você está. Tem muita gente dizendo, como pode ele ser pastor? Como pode? Já que ele não tem visão. Como é que pode essas irmãs estar sentadas de uma mesa de consagração? São chamados murmuradores. São chamados os filhos rebeldes. Mas deixa eu te dar um conselho aqui nessa noite. Pare de falar mal do ministério dos outros. Pare de falar ou questionar o chamado dos outros. Porque na verdade você não está murmurando contra ninguém, você está murmurando contra o próprio Senhor. Essa vara aqui, ela sinalizava autoridade, sabe para quem? Para os rebeldes. Era um sinal de autoridade. Porque nós sabemos que essa vara foi colocada diante da arca do testemunho. E da noite para o dia, a vara de Arão, ela floresceu. Aleluia. Porque era Deus que estava no negócio, dizendo, é Arão que eu quero botar como sumo sacerdote, é Arão que eu escolhi, e ponto final. Aleluia. Então diga comigo, a vara era um sinal para os rebeldes. A vara era um sinal para os rebeldes. Porque em Números 17 diz aí, versículo 10, diz o Senhor a Moisés: põe de volta a vara de Arão perante o testemunho, como sinal para os filhos rebeldes. Assim fará acabar as murmurações contra mim, e eles não vão morrer. Muito cuidado com o que você está falando. Muito cuidado de quem você está falando. Você não pode estar dando nada pela pessoa, mas é Deus quem está escolhendo e é Deus quem está dando. Aleluia, Deus. E se Ele escolheu, e se Ele está capacitando, isso é algo que provém de Deus e não cabe nós que sofremos. Aleluia. O terceiro elemento colocado é o maná, que Deus dava todos os dias pela manhã no deserto do seu povo. Meu Deus. E aqui representava a fidelidade do Senhor na provisão e no sustento do seu povo no deserto durante aquelas peregrinações. E a provisão de Deus para nós nesses dias, ela se chama Jesus Cristo. Aleluia. Porque lá no Evangelho de João capítulo 6, versículo 58, ele vai dizer que eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Glória a Deus. Os nossos pais comeram maná no deserto e morreu, mas quem comer desse pão nunca morrerá. E ele vai dizer, eu sou um pão vivo. Eu sou um pão vivo. Aleluia. E nessa noite eu creio um pão vivo descendo aqui nessa noite. Glória a Deus. Tem provisão de Deus para você nessa noite. Glória a Deus. Então se alimenta desse maná. E é a sua palavra que está sendo liberada nesse lugar. Glória a Deus. Tem provisão de Deus para você. Você não vai morrer de fome nesse deserto. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, você não vai morrer de fome nesse deserto, porque tem provisão dele para você. Deus nessa noite vai te alimentar. Deus nessa noite vai te sustentar. Aleluia, Deus. Aleluias. E esses elementos, esses três elementos,
eles ficavam dentro da arca, que era a base, eu falei lá no começo, a base do trono de Deus, lugar da presença do Senhor. Então nós podemos afirmar que aonde tem presença, tem direcionamento de Deus. Aonde tem presença, tem autoridade de Deus. Aonde tem presença, tem provisão de Deus. Nessa noite tem direcionamento para a tua vida. Nessa noite tem autoridade para você, parte de Deus. E nessa noite também tem provisão. Deus está trazendo isso sobre a tua vida. Você não vai ficar sem direção. Talvez você está se encontrando perdido, não sabe o que fazer. Mas nessa noite Deus vai esclarecer aquilo que você tem que realizar, aquilo que você tem que fazer. Deus vai te dar direção. E também Deus está te dando autoridade nessa noite para pisar serpentes e escorpiões. Você tem sido pisado, mas você não vai ser pisado mais, porque Deus nessa noite te levanta com autoridade. Então nessa noite também está trazendo provisão para a tua vida. Você está precisando de uma resposta, e Deus vai fazer a tua resposta. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluias! Aleluia! Glória a Deus! Essa arca, ela era muito importante para o povo de Israel. Ela simbolizava também, presta atenção, o relacionamento de Deus com o seu povo. O que é que eu disse? O relacionamento de Deus para o seu de povo. Deus. Se você abrir a sua Bíblia e for no livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 4, vai dizer que nesse período havia um homem chamado Eli. E que nessa época ele estava com 98 anos de idade e com 40 anos de ministério. O texto de 1 Samuel, capítulo 4, diz que a visão de Eli já não era mais a mesma. E que Israel ele estava vivendo um período de anarquia moral e uma anarquia espiritual. Nesse período da história de 1 Samuel, o povo não tinha líder. O povo, eles estavam vivendo sem comando. Eles viviam em tribos e faziam como bem lhes parecia. Os dois filhos desse sacerdote Eli se chamavam Hofni e Finéias. E esses dois jovens, eles seriam o substituto do sacerdote Eli dentro do ministério sacerdotal. Mas só que esses dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles eram filhos execráveis, filhos de Belial, que na expressão hebraica, Belial significa pessoas associadas à idolatria e pessoas associadas à imoralidade. Os filisteus eram o povo que estava dominando Canaã nesse período. E os filisteus, eles estavam afligindo Israel duramente. E Israel resolve se levantar para resistir os seus inimigos. E eles vão se acampar no lugar chamado Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Mas só que Israel foi derrotado. E sabe o que eu aprendo? Antes de você se levantar para resistir o teu inimigo, você precisa se levantar para fazer um concerto com Deus. Antes de você sair para o campo de batalha para resistir os seus inimigos, você precisa se levantar, ó Israel, e fazer um concerto com teu Deus. Porque é Ele, o Senhor, quem te ajuda. E é Ele também que te concede vitórias em todas as tuas batalhas. Israel, ele havia se envolvido com as mulheres pagãs. E isso se tornou mal aos olhos do Senhor. O Senhor não queria que Israel eles viessem a se misturar
com as mulheres pagãs. E o Senhor começou a se irar contra Israel. Por causa desse envolvimento do povo, ou dos homens com essas mulheres, Israel também passou a adorar os deuses cananeus. E começou a se acender a ira do Senhor contra Israel. Meu Deus. Nesse período de enfrentamento, que foi o primeiro enfrentamento que Israel teve contra os filisteus, 4.000 homens morreram. E Israel, ele retorna para o arraial, lá em Ebenezer, e os anciões, eles ficam sem saber a causa da derrota. Você sabe o que o pecado ele faz? Ele endurece as nossas sensibilidades para com Deus. Verdade. Os anciões ficaram sem saber a causa da derrota. As aparentes vitórias, presta atenção, olha o que Deus está falando nesta noite. As aparentes vitórias não quer dizer que Deus está se agradando. Eles estavam onde? Em Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem muita gente dizendo: o Senhor tem me ajudado, mas o Senhor não tem se agradado das tuas obras. Aleluia. E você precisa tomar uma posição. Deus. Aleluia. É por isso que Deus às vezes permite derrota na nossa vida, para nos despertar em relação a nós tomarmos um conserto para com Ele, para que nós possamos tomar uma posição para com Deus. E talvez você que entrou aqui nesta noite esteja perguntando: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus permitiu que essa derrota me alcançasse? Por que Deus permitiu que eu viesse a ter fracasso nessa área? Porque os anciões de Israel começaram a perguntar assim: por que nos feriu hoje o Senhor diante dos filisteus? Talvez seja a mesma pergunta que você que entrou aqui nessa noite, você que está vivendo uma vida de fracassos e derrotas. Meu Deus. E Deus te trouxe aqui para ouvir isso mesmo. É necessário um conselho. O povo que se chamava por cabeça e não cauda. O povo que era para estar sempre por cima e nunca por baixo, estava vivendo uma vida de fracassos e derrotas. Sabe por quê? Quebraram princípios estabelecidos por Deus. E toda vez que princípios são quebrados, Deus permite derrotas. Vou repetir para você: todas as vezes que princípios são quebrados, Deus permite fracassos e derrotas. Os anciões perguntaram: por que nos feriu hoje o Senhor diante dos filisteus? Aí os anciões vão dizer assim: é porque a arca da aliança não estava conosco. A arca estava lá em Siló, nós estamos aqui guerreando, nós perdemos essa batalha porque a arca ficou. Aí os anciões mandam trazer de Siló a arca para que viesse até Ebenezer e fosse à frente do exército, para que Deus pudesse conceder vitória. E a arca de Deus, ela chega em Siló. Aliás, a arca de Deus, ela desce de Siló e chega em Ebenezer. Mas o Deus da arca não veio para isso. A arca veio, mas o Deus da arca não desceu. O pecado estava tão impregnado nas suas mentes que eles começaram a ver a arca da aliança, presbítero Paulo, como uma mulher espiritual. Nós estamos tendo fracasso e derrota porque a arca não está aqui. Nós perdemos essa batalha é porque a arca não estava presente.
nosso dia não tem sido diferente, não. Tem muitas pessoas achando que estão vivendo de fracasso e derrota porque não tem feito campanhas, porque não tem jejuado, porque não tem subido o monte, porque não tem ido às consagrações. Tornou isso um amuleto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: muito mais do que fazer isso, subir monte, jejuar, ir para as consagrações, fazer campanha, você precisa obedecer ao Senhor. Aleluia! Você precisa tomar uma posição de obediência. Deus! Não adianta subir monte, fazer isso tudo se você não obedecer. É verdade. Porque se você não obedecer, a tua vida vai ser de fracassos e derrotas. E tem mais: vai se tornar um fardo para você e você vai se tornar um religioso. Porque a minha Bíblia me diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardá-los, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos, Israel, virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia. Te alcançarão. Você precisa obedecer a Deus. Você precisa obedecer a Deus para ter, querido, na tua vida vitórias. Aleluia! E os anciões mandam trazer a arca de Siló para Ebenezer. Sabe quem vem trazendo a arca? Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, sacerdotes de Belial, filhos execráveis. Porque quem só podia transportar a arca era sacerdote. Eli já estava com a visão, cansado. Eli já estava com 98 anos, não podia mais ir para frente de batalha. E ele disse: vai lá, meus filhos. E esses dois filhos, sabe o que eles faziam? Eles roubavam a oferta na porta do templo, em Siló. E eles também, sabe o que eles faziam? Mantinham relações sexuais com as mulheres à porta do templo. E são eles que vêm transportando a arca, sacerdote de Belial. E eles vão para frente de batalha, para frente do exército, carregando essa arca. Aí diz o texto de 1 Samuel capítulo 4, que nesse segundo enfrentamento Israel perde 30 mil homens. 30 mil homens. Hofni e Finéias também são mortos. E a arca da aliança era tomada como um troféu pelos filisteus. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Permite-me abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta. Você sabe por quê existem ministérios que são fracassos? Você sabe por quê em alguns ministérios existem escândalos? Você sabe por que algumas pessoas que frequentam esse ministério, nada acontece, nada muda com a vida delas? Dentro desse ministério você não consegue ver a manifestação de cura, o batismo com o Espírito Santo. Você não vê uma libertação de alma. Você sabe por que é forte, mas eu vou dizer. Porque quem está carregando a arca dentro desses ministérios são sacerdotes de Belial. Sacerdotes de Belial que estão querendo carregar a presença de Deus nesses lugares. É por isso que nada acontece. E quando tiver esses homens à frente da obra de Deus, Deus não está presente com eles. Quantos me entendem? Diga glória a Deus. Glória a Deus! Israel perde a batalha para os filisteus, 30 mil homens. E aí um homem da tribo de Benjamim sai do campo de batalha correndo. E o texto vai dizer que no mesmo dia, repita comigo, no mesmo dia, ele chega a Siló. Notícia ruim chega rápido. Notícia ruim chega rápido. No mesmo dia, ele chega a Siló. E ele vai relatar para o sacerdote Eli o que aconteceu.
Ele diz assim: Eli, Israel fugiu do campo de batalha. Houve uma grande matança. Os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca da aliança foi tomada pelos filisteus. Eli estava sentado numa cadeira e diz que quando ele ouve que a arca da aliança foi tomada, aí ele se inclina para trás, quebra o pescoço e morre. O interessante é que tem muitas pessoas que não largam a cadeira, né? A presença está indo embora, ele está sentado na cadeira, grudado. Valoriza mais a cadeira do que a presença. Valoriza mais o cargo do que a presença. O que tem gente brincando por posições, mas não briga pela presença. Quer cargo ministerial, mas não quer a presença. E ele está sentado na cadeira. Quando ele ouve a notícia, cai para trás, quebra o pescoço. A mulher de Finéias que estava grávida, quando ela ouve, ela dá a luz. Só que ela é apanhada pelas dores do parto. E as mulheres que estavam perto dessa mulher pega a criança e diz: se tu tivesse um filho. E toda mulher judia que tinha um filho macho era uma honra. Elas pegam e disseram: olha, tu tivesse um filho, vamos colocar o nome dele de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Deus. É por causa do seu sogro que morreu, por causa do seu marido que morreu e por causa da glória e da presença que se foi. Essa mulher, nos seus últimos suspiros, presbítero Paulo, ela diz assim: não é por causa do meu sogro, não é por causa do meu marido, é por causa da presença que se foi. Sabe o que ela estava dizendo? Eu consigo viver sem meu sogro, eu consigo viver sem meu marido, mas eu não consigo viver sem a presença. Você pode viver sem tudo, mas eu não quero viver sem a presença. Sem a presença você vai morrer. Então você precisa valorizar essa presença. Diga para o seu irmão: valorize essa presença. Olha Deus. Nós conseguimos viver sem dinheiro, mas sem a presença nós não vivemos. Sem a presença nós não vivemos. E a arca foi tomada. Sem a arca, Israel ficaria sem direção. Sem a arca, Israel perderia sua autoridade. E sem a arca, Israel não teria mais a provisão. Essa tomada da arca pelos filisteus, presta atenção, estava indicando que o relacionamento com o seu povo estava sendo rompido, estava sendo quebrado. Tudo isso por causa de pecado. E o profeta Isaías, ele vai profetizar no capítulo 59, verso 2: as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele encubra o seu rosto e não ouça as vossas orações. Quando a glória se vai, relacionamentos se quebram e não há mais comunhão. Não deixa que essa glória se vá.
Não deixa que essa presença saia da tua vida. Aleluia. Porque senão a comunhão vai ser quebrada. O relacionamento vai ser desfeito. Porque existem pessoas vivendo dessa forma, que perderam a sua autoridade espiritual, que estão sem a provisão de Deus, e que também estão perdidas e não estão sabendo como fazer, perderam o senso da direção. Isso tudo porque quebraram o relacionamento com Deus, e a glória se foi. E o que eu preciso fazer, pastor, para essa glória voltar? Se arrependa, faça um concerto com Ele, peça a Ele para restaurar a aliança que uma vez foi realizada ou foi feita lá na cruz do Calvário. É uma noite de se arrepender, é noite de concerto com Deus, para que a presença volte, para que a arca retorne, para que a glória ela se estabeleça. Eu já estou finalizando. Mais um pouquinho de paciência. Onde quer que eu pare, diga glória a Deus. Onde quer que eu continue, diga amém. Amém. A Arca da Aliança, ela ficou fora dos termos de Israel depois que ela foi tomada por 70 anos. Saul, que foi o primeiro rei sobre Israel, ele começa a reinar com 30 anos. E 40 anos ele reina sobre todo Israel. Nesses 40 anos, Saul, ele não se importou com a arca. Nesses 40 anos, Saul não se importou em trazer a presença de volta para Israel. Saul, ele governou sem a direção, sem a provisão e sem a autoridade de Deus. E eu não consigo entender como existem pastores e líderes que querem conduzir a obra de Deus sem a presença do Deus da obra. Eu não sei como é que eles conseguem. Se Deus não estiver presente, a coisa não anda. Então Saul, ele governou sem a presença e fracassou. 7 meses essa arca ficou em poder dos filisteus. 7 meses foram 7 meses de caos para os inimigos de Israel. E eles resolvem devolver a arca. Eles não quiseram mais ficar com a arca por causa do caos que a presença de Deus causou no território inimigo. Como Deus também faz isso no território do teu inimigo, querido. Quando Deus entra no território do inimigo, querido, ai deles. Aleluia. Como Deus nessa noite vai estar entrando no território do teu inimigo. Olha, Deus. Esse tem se levantado contra você e vai fazer um estrago. Aleluia. E eles resolvem devolver. Sabe o que eles fazem? Botam em cima de um carro a Arca da Aliança e envia a arca. E a arca vai parar em Bet-Shemesh, que significa a cidade do sol. Bet-Shemesh era uma cidade levítica. O povo de Bet-Shemesh conhecia a lei de Moisés. Só que eles resolvem abrir a arca para ver o que tem dentro. E eles não sabem, porque conhecimento eles tinham, que quem só pode mexer ou transportar é sacerdote. Então a curiosidade fez com que eles abrissem a arca para ver o que está dentro. E diz que naquele dia o Senhor fez 50.000 homens. 50.000 homens mortos. Aí eles mandam notícia para Kiriat Jearim. Pede alguém para vir buscar a arca. E a arca vai parar na casa de Abinadab. E
sabe, por 20 anos. Eu não disse 20 dias, eu não disse 20 meses, eu disse 20 anos. E nós vamos ver que a Bíblia não registra nenhum acontecimento na casa de Abinadab. Sabe por quê? Abinadab foi indiferente para com a presença na casa dele. Ao contrário de Obed-Edom, ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Sabe por quê? Obed-Edom valorizou a presença. Glória a Deus, aleluia, A presença. aleluia.